Saúde, irmãos, a paz do Senhor. E quem vos fala, seu amigo de quase todas as noites, pastor Davi Mariano. Tive alguns problemas particulares, por isso não estive aqui com vocês esses últimos 2 dias, até mesmo problemas de saúde. Por isso que estive ausente com vocês aqui. Mas estamos aqui para a glória e honra do Senhor. Estamos aqui para continuar nossa conversa de todas as noites, para que nós possamos ter essa conversa proveitosa e maravilhosa que nós temos. Hoje nós vamos estar aí conversando sobre os profetas menores. Ok? Nós então acabamos de conversar um pouco sobre as 7 dispensações e vamos iniciar então no dia de hoje uma conversa muito proveitosa sobre os profetas menores, começando pelo profeta Oséias. Começando, é claro, pelo profeta Oséias, né? Vamos então estar começando aqui a nossa conversa. Oséias. Quem escreveu o livro de Oséias? Quem foi Oséias? Em que ano foi escrito o livro de Oséias? Enfim, todas essas perguntas vão ser respondidas na nossa conversa de hoje. Ok? Não gosto de chamar de aula, chamo de conversa, porque gosto de conversar com os amados irmãos, que eu aprendo junto com vocês, e assim, é uma troca de conhecimento, né? Uma troca de conhecimento, é assim que eu gosto de fazer. Vamos aqui terminar de convidar nossos irmãos para a conversa de hoje, para poder iniciarmos. Nossa conversa de hoje. Falando então sobre o profeta Oséias, ok? Quem escreveu o livro de Oséias? Quem escreveu o livro de Oséias foi o próprio Oséias. Escreveu cerca de 715 de 715 a 710 a.C., 710 a.C., né? Ele escreveu sobre o tema o julgamento divino e o amor redentor de Deus. As palavras-chave do livro de Oséias são pecado, julgamento e amor. Nós vamos usar ali, as pessoas gostam de usar, e eu também gosto de usar, o versículo-chave de Oséias, Oséias capítulo 3, versículo 1. Ok? A profecia de Oséias foi a última tentativa de Deus em levar Israel ao arrependimento da sua idolatria, antes que eles entregassem a nação ao seu pleno juízo. O livro foi escrito com o objetivo de revelar o quê? Porque o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, eles caíram numa idolatria tremenda, esquecendo-se até mesmo de Deus, daquele a qual chamou para si, para ser o povo escolhido dele. Então Deus chama como uma última esperança um profeta, para ver se chama o povo ao arrependimento.
Então chamou Oséias. Chamou Oséias e o livro de Oséias foi escrito com o objetivo de revelar que Deus conserva seu amor ao seu povo segundo o conserto e deseja intensivamente redimir o seu povo da sua iniquidade. Deus deseja que consequências trágicas se seguem quando o povo... Perdão, não é Deus deseja. Deus permite que consequências trágicas se seguem quando o povo persiste em desobedecer a Deus e em rejeitar-lhe o amor redentor. A infidelidade da esposa de Oséias é registrada como ilustração da infidelidade de Israel. Nós podemos ver que Deus pede para que Oséias tome para si uma esposa que é uma mulher adúltera, que é uma mulher ali, a paz do Senhor, irmã Maria Franco, que é uma mulher que nós possamos, que é uma mulher prostituta, e ali para que, não para que ele sofresse, mas para que pudesse ilustrar o sofrimento da desobediência do povo de Israel, porque aquela mulher foi desobedecendo inúmeras vezes a voz de Deus, e inúmeras vezes traiu Oséias, inúmeras vezes foi ali sofrendo, e assim era o povo de Deus, Israel. Então, através da vida do profeta, Deus permitiu e mostrou que a desobediência do povo levava aquelas consequências. Eu quero só dar uma pausa agora na nossa conversa sobre teologia. Minha irmã Maria Franco está pedindo uma palavra. Irmã Maria Franco, a palavra que eu tenho de Deus para a senhora, né, nesta noite. Eu não sei o que a senhora tem passado, mas eu tenho um Deus que sabe. Eu não conheço a senhora, mas eu tenho um Deus que conhece. E eu sei que na sua palavra, na palavra dele, diz que se for enfermidade, nós somos sarados pelas suas pisaduras. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E qualquer outra coisa que venha assolar, ele é poderoso para nos dar vitória. Porquanto, quando nós nos sentimos caídos e prostrados, como uma cana no canavial, que as pessoas vão lá e arrancam aquela cana porque ela se tornou improdutiva e vai formar uma trilha, e as pessoas vão passar por ali, vão pisá-la. Deus diz no livro de Isaías, se não me falha a memória, capítulo 42, versículo 3, diz assim, que a cana trilhada ele não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Então, hoje a senhora pode estar se sentindo prostrada, ou fumegando como um pavio. Mas o Senhor Jesus te coloca de pé. Ele não quebra a cana que está trilhada, ele coloca de pé novamente. O pavio fumegando ele não joga fora, ele acende novamente e faz uma tocha viva. Ah, mas o meu problema é gigante. Eu tenho um Deus que derrota gigante através de menino. Eu tenho um Deus que derrota gigante não é nem através de menino, é através da pedra que o menino lança. Amém, irmã Maria? Então não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Essa é a palavra para a sua vida. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Amém? Glórias a Deus. Deus é fiel.
Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Vamos aqui para uma visão panorâmica, ali entre os capítulos 1 e 3 de Oséias. O capítulo 1 e 3 de Oséias, eles descrevem o casamento de Oséias e Gomer. Os nomes dos três filhos de Oséias, são Jezreel, que significa Deus espalha, Loruama, que significa não compadecida, e Lo-Ami, que significa não meu povo. O amor perseverante de Oséias, a sua esposa adúltera, simbolizava o amor inabalável de Deus por Israel. Nós podemos ver que, como eu acabei de dizer alguns minutos atrás, que Deus permitiu que o profeta passasse por tudo isso, até mesmo por ter uma esposa adúltera, para que a esposa dele simbolizasse a nação de Israel. Então, e mesmo assim, como o profeta continuava amando a sua esposa, Deus continuava amando a nação de Israel, continuava amando o seu povo. Os capítulos 4 e versículo 14 contém uma série de profecias que mostram o paralelismo entre a infidelidade de Israel e a da esposa de Oséias. Quando Gomer abandona Oséias e vai à procura de outros amantes, Oséias capítulo 1, está representando o papel de Israel ao desviar-se de Deus. A degradação de Gomer, Oséias capítulo 2, representa a vergonha e o juízo de Israel, lá em Oséias capítulo 8, versículo 10. Ao resgatar Gomer do mercado de escravos, Oséias demonstra o desejo e intenção de Deus em restaurar Israel no futuro. O livro enfatiza este fato por ter Israel desprezado o amor de Deus e sua chamada ao arrependimento. O juízo já não poderá ser adiado. Amém? O livro e as características especiais. 7 aspectos básicos caracterizam o livro de Oséias. Primeiro, ocupa o primeiro lugar na seção do Antigo Testamento chamado o Livro dos 12, também conhecido como os Profetas Menores, por causa da sua brevidade em comparação com Isaías, Jeremias e Ezequiel. Segundo, Oséias é um dos 2 profetas do Reino do Norte a ter um livro profético no Antigo Testamento. O outro profeta é Jonas. Terceiro, a semelhança de Jeremias e Ezequiel, as experiências pessoais de Oséias ilustram sua mensagem profética. Quarto, contém cerca de 150 declarações a respeito dos pecados de Israel, sendo que mais da metade deles relaciona-se à idolatria. Quinto, Oséias relembra aos israelitas que o Senhor havia sido longânimo e fiel em seu amor para com eles. Sexto, não há ordem visível entre suas profecias. Nós vemos lá em Oséias capítulo 4, versículo 14. É difícil distinguir onde uma profecia termina e outra começa. Sétimo, elas acham-se repletas de vívidas figuras de linguagem, muitas das quais tiradas do cenário rural.
Então são 7 aspectos básicos que caracterizam o livro de Oséias. Paz do Senhor, pastor Franco. Amém. Glórias a Deus. Glória e honra seja dada ao nome do Senhor. O livro de Oséias ante o Novo Testamento, perante o Novo Testamento. Diversos versículos de Oséias são citados no Novo Testamento. Por exemplo, o Filho de Deus é chamado do Egito. Nós vemos que está escrito em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Mas nós vemos isso citado lá em Mateus, capítulo 2, versículo 15. A vitória de Cristo sobre a morte. Nós vemos isso escrito em Oséias, capítulo 3, versículo 14. Mas nós vemos escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. E entre outros, nós vemos Deus deseja misericórdia e não sacrifício, né? Nós vemos isso em Oséias 6 e 6, mas também nós vemos em Mateus, capítulo 9, versículo 13, capítulo 12, versículo 7. Nós vemos assim também escrito gentios que não eram um povo de Deus e passam a ser o seu povo. Nós vemos escrito em Oséias capítulo 1, capítulo 9 e assim diante. Nós também vemos em Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26. Então nós vemos o livro de Oséias está repleta das suas citações no Novo Testamento. Então o que nós podemos ver com isso? Nós podemos ver que as profecias do profeta Oséias, elas se cumpriram no Novo Testamento. Elas se cumpriram no Novo Testamento. Sendo assim, a palavra de Deus diz que aquela profecia que se cumpria saiu da minha boca. E muitas pessoas falam, mas como Oséias sofreu com aquela esposa? Muitas pessoas falam, será que valeu a pena? Amigo, tudo que é feito dentro da vontade do Senhor vale a pena. E quando nós vemos as profecias de Oséias se cumprindo e sendo citadas no Novo Testamento, nós temos plena convicção e certeza de que valeu a pena. Valeu a pena. Oséias em relação a Jesus Cristo. Oséias em relação a Jesus Cristo. O que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer de Oséias em relação a Jesus Cristo? Enfim, o amor divino por Israel subtende-se o amor de Cristo pela igreja. Nós vemos em João, capítulo 13, versículo 1. Yahvé é a própria Trindade, ou seja, Senhor no Antigo Testamento. Fala sobre relacionamento marido-mulher. Representa o Senhor e o povo da aliança. O amor no Novo Testamento entre Cristo e a sua igreja é outra expressão daquele amor divino, mesmo para os que estão fora daquela união da aliança. Vemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 14. Oséias capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus e a Davi seu rei. Pode ser o próprio Messias como filho de Davi. Ezequiel capítulo 34, versículo 23 e 25. Nos últimos dias, os filhos de Israel tremendo se aproximarão do Senhor. Oséias capítulo 3, versículo 5. Do Egito chamei meu filho. Está escrito em Oséias capítulo 11, versículo 1. É citado lá em Mateus capítulo 2, versículo 15.
como uma profecia no Antigo Testamento que Jesus seria levado ao Egito e chamado pelo anjo do Senhor. Sem dúvida, Mateus usa esse texto como uma profecia de Cristo, mostrando seu relacionamento íntimo entre o Messias e Israel. Então nós vemos que Oséias, ele tem um relacionamento ali íntimo com o Senhor, e ele, nas suas profecias, ele incute Cristo. Porque quando ele diz assim, ó, capítulo 11 e versículo 1, ele diz: do Egito chamei meu filho. Mateus subtende-se que é quando Jesus foi para o Egito. E nós também entendemos isso hoje. Então essa é a relação de Oséias com Jesus. Uma pergunta até aqui? Uma pergunta sobre o livro de Oséias? Ok. Não? Oséias em relação a Jeremias. Assim como Oséias foi para Israel, Jeremias foi para Judá. 140 anos após, insistiu com o povo implorando o amor de Deus, no período que o povo lançava-se na destruição, igual Jeremias ficou falando ali, ou insistindo, arrependa-se, arrependa-se. Oséias fez a mesma coisa, só que 140 anos depois. Os dois ministraram depois de uma época de prosperidade em toda a nação, seguindo de indiferença espiritual e corrupção moral. Os dois expressaram a tristeza de Deus por ser forçado a divorciar-se do seu povo por adultério e a permitir destruição por um império do Oriente. Está escrito lá em Jeremias, capítulo 3, versículo 8, e também em Oséias, capítulo 2, versículo de 2 a 7. Os dois falaram de uma renovada aliança entre o Senhor e o seu povo na futura era messiânica. Nós vemos lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, e em Oséias, capítulo 1, versículo 11, e capítulo 14, versículo 1. Ok? Alguma pergunta? Profeta Joel. O que podemos dizer sobre o livro do profeta Joel? O autor do livro do profeta Joel é o próprio profeta Joel. O livro foi escrito em 835 a 830 a.C. O tema central do livro é o grande e terrível dia do Senhor. Joel falou e escreveu em virtude de duas recentes calamidades naturais e da iminência de uma invasão militar estrangeira. Seu tríplice propósito, ou seja, seus três propósitos, era juntar o povo diante do Senhor numa grande assembleia solene, exortar o povo a arrepender-se e voltar humildemente ao Senhor Deus com jejuns, choro, pesar e clamor por sua misericórdia. Terceiro, registrar a palavra profética ao seu povo por ocasião de seu sincero arrependimento. Vamos para uma visão panorâmica do livro do profeta Joel. O conteúdo de Joel divide-se da seguinte forma. Eu gosto de dividir ele em três seções.
A primeira sessão eu gosto de Joel, capítulo 1 até versículo 20. Primeira sessão, então, é da seguinte forma. Ele descreve a devastação de Judá, ocasionada por uma grande praga de gafanhotos, que arrancou as folhagens da vinha, árvores e campos, reduzindo o povo a indescritível penúria. Em meio à calamidade, o profeta conclama os líderes espirituais de Judá a guiar a nação ao arrependimento. A segunda sessão vai de Joel, capítulo 2, versículo 1 ao 17. Ele registra a iminência de um juízo divino, ainda maior, proveniente do norte, na forma de outra praga de gafanhoto, descrita metaforicamente como um exército de destruidores, ou uma invasão militar literal. De novo, o profeta soa a trombeta espiritual em Sião, conclamando grande assembleia solene, para que os sacerdotes e todo o povo busquem sinceramente a misericórdia divina, com arrependimento, jejuns, clamores genuínos, quebrantamento diante do Senhor. Sessão final, capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 3, e versículo 21. Começa declarando a misericórdia de Deus em face ao arrependimento sincero do povo. Os verbos hebraicos de Joel indicam a ação completa e devem ser traduzidos no tempo passado. O humilde arrependimento de Judá e a grande misericórdia de Deus dão ocasião às profecias de Joel a respeito do futuro, abrangendo a restauração, o derramamento do Espírito sobre toda a humanidade e o juízo e a salvação no final dos tempos. Então, a visão panorâmica do livro do profeta Joel é feita dessa forma, em 3 sessões. A primeira sessão, ele descreve uma praga que vem e assola Israel, arrancando toda a folhagem. Segunda sessão, ele chama Israel para o jejum, mas conclama que vem outra praga na forma de gafanhotos ou um exército literal. Mas na terceira sessão, sessão final, ele descreve que se realmente se humilhar, o Senhor Jesus vai vir com a sua misericórdia e faça o arrependimento do povo. Ele vai vir com a sua misericórdia, abrangendo a sua restauração e derramando o Espírito sobre toda a humanidade. É assim que se divide o livro do profeta Joel. Alguma dúvida até aqui? Nós vemos muitos pregadores pregar sobre a locusta, o migrador, o cortador, né? A lagarta, né? E eu só quero aqui dar uma explicação bem rápida sobre isso. Gafanhoto cortador, a lagarta e o recém-nascido são o quê? São as fases do gafanhoto. Nós vemos que o gafanhoto cortador ele vem e corta tudo. O migrador ele passa por você. Correto? Eu vou depois isso aqui é um estudo um pouquinho mais... Eu ia até dar agora, mas eu vou acelerar a aula aqui. Depois eu dou esse estudo sobre o gafanhoto, que eu agora achei interessante aqui. Eu vou ganhar um tempo aqui para a gente terminar essa aula logo.
Depois eu vou dar um estudo sobre o gafanhoto. Tem aqui o alargato, gafanhoto, locusta e o pulgão. Eu achei interessante para dar esse estudo depois para vocês. Tá ok? Enfim, qual é o objetivo histórico do livro do profeta Joel? Enfim, o objetivo histórico, ele tinha por finalidade chamar a nação de Judá ao arrependimento, como nós já lemos e já ouvimos aqui, né? Mas o que ele usou para isso? Ele usou os gafanhotos, né? Os gafanhotos da estiagem, né? Da falta de chuva, e de seus inimigos locais para evitar que uma calamidade pior viesse sobre eles. Qual o objetivo profético do livro do profeta Joel? Era de apresentar o futuro dia do Senhor, no qual ele dominará os pagãos, libertará o seu povo para habitar com ele. O dia do Senhor, que vai vir o reino de Deus, o reino dos céus, a qual nós já estudamos. Terminamos de estudar aqui as 7 dispensações, e a última dispensação, a dispensação do milênio, nós estudamos sobre o dia do Senhor, ok? O livro de Joel perante o Novo Testamento. Vários versículos de Joel também contribuem poderosamente para a mensagem do Novo Testamento. Por exemplo, vamos falar então, por exemplo, a profecia a respeito da descida do Espírito Santo, em Joel capítulo 2, versículo 28 e 32. É citada especialmente por Pedro em seu sermão no dia de Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, versículo 16 e 21. Depois de o Espírito Santo ter descido enviado do céu sobre os 120 membros fundadores da igreja primitiva, com a manifestação do falar noutras línguas, da profecia e do louvor a Deus, lá em Atos capítulo 2, versículo 4 e 6, em Atos capítulo 8, versículo 11 e 17 e 18. Além disso, o convite de Pedro às multidões naquela festa judaica a respeito da necessidade de se invocar o nome do Senhor para ser salvo foi inspirado parcialmente em Joel capítulo 2, versículo 32, parte A. Está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 2. Paulo também cita o mesmo versículo em Romanos, capítulo 10, versículo 13. Os sinais apocalípticos nos céus, que segundo Joel ocorrerá no final dos tempos, que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 30 e 31, não somente foram lembrados por Pedro em Atos capítulo 2, versículo 19 e 20, mas também referidos por Jesus, pelo próprio Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 29, e por João em Patmos, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 e 14. Finalmente, a profecia de Joel a respeito do julgamento divino das nações no Vale de Josafá, que está em Joel capítulo 3, versículo 2 a seguir, é desenvolvida ainda mais nos últimos livros da Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 18 a 20, capítulo 16, versículo de 12 a 16, capítulo 19, versículo 19 a 21, capítulo 20, versículo de 7 a 9. Há dimensões tanto presentes quanto futuras em todas as aplicações de Joel no Novo Testamento. Os dons do Espírito que começaram a fluir através do povo de Deus no Pentecostes ainda se acham à disposição dos crentes. Podemos ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 14. Além disso, os versículos que procedem à profecia a respeito do Espírito Santo, isto é, a analogia da colheita com as chuvas temporãs e seródias, e os versículos que seguem, isto é, os sinais que se darão nos céus no final dos tempos, indicam que a profecia sobre o derramamento do Espírito Santo inclui não somente a chuva inicial no Pentecoste, como também o derramamento final e culminante sobre toda a raça humana no final dos tempos. Nós vemos que no livro do profeta Joel ele profetiza que nos últimos dias
O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Ele não diz que seria derramado somente sobre aquele que fosse salvo, mas sobre toda a carne. Então, falta ainda aquela rajada culminante. Leia lá. Alguma dúvida que está aqui? Ali no dia de Pentecostes foi uma chuva inicial. Nós estamos na chuva inicial do dia de Pentecostes. O Espírito Santo deu uma chuva inicial para a gente. Mas nós estamos esperando um derramamento final e culminante sobre toda a raça humana no final dos tempos. Tudo certo até aqui? Alguma pergunta sobre o livro de Joel, do profeta Joel? Podemos ir para o livro do profeta Amós. Ok, então. Amós. Quem escreveu Amós? Foi o próprio Amós. Cerca de 760 a 755 a.C. O tema de Amós é justiça, retidão, retribuição divina pelo pecado. A prosperidade de Israel servia apenas para aprofundar a corrupção da nação. Ao ser enviado a Betel proclamar a mensagem, arrependa-se ou pereça, Amós é de lá expulso, sendo-lhe expressamente proibido de ali profetizar. De vez em quando acontece isso hoje em dia. Quando alguém chega numa igreja para pregar a Bíblia, para pregar a palavra do Senhor, eles querem barrar. Porque eles querem comer salsicha. Eles querem comer comida pronta. Fast food. Eles querem comer fast food. Eles não querem comer Bíblia. Porque na Bíblia tem ali a palavra de vida eterna. Palavra que vivifica. E muitos ali estão vivendo em desacordo com ela. Então eles fazem como nos dias de Amós. Eles expulsam ou impedem daqueles que querem viver em retidão ou pregar a palavra corretamente, de não pregar, de não falar. Mas ainda que tentem calar a minha boca, ou desses que tentam pregar a palavra como ela é, desses que tentam pregar a palavra como ela é, nós vamos escrever. Temos mãos para escrever. Não tem problema. Porque a palavra do Senhor vai ser pregada. Queira esses ou que não queiram. A palavra do Senhor vai ser pregada. Qual era o propósito do livro de Amós? Era entregar ao rei Jeroboão II, era entregar ao rei Jeroboão II uma versão escrita de suas advertências proféticas. Ele queria entregar por escrito as suas advertências proféticas. Era disseminar amplamente em Israel e Judá o oráculo da certeza do iminente juízo divino contra Israel e as nações em derredor, a não ser que estas se arrependessem da idolatria, imoralidade e injustiça.
Durante o ministério de Amós, o Reino do Norte achava-se em seu apogeu. Quanto à expansão territorial, paz política e prosperidade nacional, havia internamente, porém, estava pobre. A hipocrisia e a imoralidade graçavam o sistema judiciário, corrompia-se cada vez mais, e a opressão aos pobres tornava-se lugar comum. Obedecendo à vocação de Deus, Amós proclama corajosamente a sua mensagem centrada na justiça, retidão e retribuição divina. Mas o povo, infelizmente, não queria ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Parecido com hoje em dia, né? O povo não quer ouvir o que Deus tem a dizer hoje em dia. Aparece alguém que dá um grito no microfone um pouquinho mais alto, a igreja explode. Aparece uma pessoa e fala o que Deus tem para dizer no microfone, a igreja fica fria. A visão panorâmica do livro de Amós. A primeira sessão, que vai de Amós, capítulo 1, versículo de 3 a 16, capítulo 1, perdão. Primeira sessão, que vai de Amós, capítulo 1, até o capítulo 3. O profeta dirige primeiramente sua mensagem de condenação às 7 nações vizinhas de Israel, inclusive Judá, tendo levado Israel a aceitar prazerosamente o castigo desses povos. A segunda sessão, que vai de Amós, capítulo 3, até o versículo 14, capítulo 3, versículo 1 até o 14, registra 3 mensagens ousadas, iniciando cada uma delas com a expressão ouvi esta palavra. Amós capítulo 3, versículo 1, Amós capítulo 4, versículo 1, Amós capítulo 5, versículo 1. Na primeira, Deus julga Israel como um povo privilegiado a quem ele livra do Egito. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarão sobre vós. A segunda mensagem começa tratando as mulheres ricas de Israel de vacas de Baçã, que oprimes as pobres, que quebrantai as vossas necessitandos, que dizei a seus senhores, dai cá e bebamos. Amós profetiza que elas seriam levadas ao cativeiro com anzóis de pesca, como o justo juízo de Deus requeria. Amós tem palavras semelhantes para os mercadores desonestos, os governantes corruptos e os advogados e juízes oportunistas, e os sacerdotes e os profetas prevaricadores. A terceira mensagem alista as abominações de Israel. Amós, pois, conclama o povo ao arrependimento. Ai dos que repousam em Sião, pois a ruína estava para se abater sobre eles. A terceira sessão, que vai de Amós capítulo 7, do versículo 1 até o capítulo 9, versículo 10 em diante, registra 5 visões de Amós a respeito do juízo divino. A quarta visão descreve Israel como um cesto de frutos em franco estado de putrefação. O juízo divino já se fazia arder. A visão final mostra Deus em pé ao lado do altar, pronto a ferir Samaria e o reino decadente do qual era ela capital. O livro termina com breve, porém poderosa promessa de restauração ao remanescente. Nós vemos lá em Amós capítulo 9, versículo 11 ao 15. Ok? Alguma pergunta até aqui? O objetivo do livro de Amós. O objetivo
dessas profecias do livro de Amós. O objetivo dessa profecia era soar a trombeta, avisando a liderança e a aristocracia de Israel do iminente julgamento de Deus sobre a nação. Essa admoestação não visava tanto as falhas religiosas, mas sobretudo a corrupção espiritual, moral e social. Sendo assim, a nação estava para ser destruída pelas injustiças sociais praticadas pela aristocracia contra os pobres e fracos, pois Deus é um Deus de justiça. Oséias pregou o amor divino, Amós a justiça. Em Amós capítulo 4, versículo 12, percebemos claramente a mensagem de Amós. No auge da prosperidade, ele anuncia um julgamento que viria, como já mencionamos. Embora ofereça misericórdia aos que reagissem favoravelmente, o profeta declarou que a nação em si já não tinha perdão. Amós declarou que, mesmo aqueles que se arrependessem, mesmo Deus mostrando misericórdia àqueles que arrependessem, a nação, não haveria perdão para a nação. Essa era a mensagem, essa era o objetivo do livro de Amós. Mostrar que eles seriam condenados, pelas injustiças morais e sociais. Para aqueles que se arrependessem, haveria misericórdia, porém a nação estaria condenada. Amém? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Hoje nós estudamos o livro de Amós, o livro de Joel